Salve rapaziada, beleza? Quem fala é de Rodrigues, estamos aqui para mais um vídeo no canal. Sejam muito bem-vindos ao canal Toca e Passa Tricolor. Essa aqui é mais uma das casas de Fluminense aqui no YouTube. Espero que você goste do conteúdo, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Diego Rodrigues ou de Rodrigues. E aqui eu não sou repórter, não sou nada, cara, sou só um pedreiro, é isso que eu sou. E aqui nesse canal é um canal onde a gente fala a notícia e a gente dá uma opinião de torcedor, que é o que eu sou, tá? Sou um torcedor que tenta estudar um pouquinho, que tenta aprender um pouquinho sobre o Fluminense. E no final das contas, tento expressar aqui nos vídeos o que eu acho das notícias e o que eu acho do momento do Fluminense. E não vai ser diferente nesse vídeo, tá? Se você gostar desse vídeo, se você gostar desse conteúdo, peço com muito carinho, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe para o máximo de pessoas possível, tá? É muito importante a sua inscrição e o seu compartilhamento, tá? Ajuda muito no engajamento aqui do canal, tá? No vídeo de hoje, eu quero falar sobre a preparação para a primeira das 3 finais que o Fluminense vai ter, tá? Que são no Maracanã, tá? Volto a dizer, se o Fluminense empatar um jogo, um empatezinho dentro de casa, eu garanto para vocês que a briga vai se estender até o Allianz Parque, tá? Se vamos chegar lá, dependendo de vitórias, dependendo de empate, isso aí já é um outro assunto, outra, tá? Até porque eu acho que o Atlético Paranaense, Bragantino, eu tinha falado do Bragantino e Juventude, tá? Eu achava que o Bragantino e o Juventude não saíam. Mas, cara, o Atlético Paranaense não ganha, velho. De 13 jogos, uma vitória. O Atlético Paranaense não vence, né? E fica aquela pergunta, cara. Se o Atlético Paranaense voltar a vencer, voltar a fazer o que sabe, porque o elenco do Atlético Paranaense não é de elenco de Série B. Chega a ser estranho, né? O Atlético Paranaense tá passando pelo que tá passando, né? Porém, meio que se explica que são 4 treinadores a temporada inteira, né? Pressionaram bastante o Cuca. Eu vou falar sobre o Cuca talvez no final. Mas enfim, a gente fica na incógnita, né? Que Atlético Paranaense a gente vai ter pra reta final do campeonato, né? Vai continuar nessa draga aí nos próximos 6 jogos? Né? E no jogo que tá faltando com o Atlético Mineiro? Depois da derrota do Atlético Mineiro hoje pro Flamengo, né, que perdeu o título, acho que o Galo vai perder também pro Botafogo. Eu não quero. Eu queria muito que o Galo vencesse o Botafogo, mas acho que o Botafogo chega mais inteiro mentalmente pra essa partida, tá? O Galo vai ficar naquela, porra, já foi um vice, caraca, a gente não pode ser vice de novo, e aí nessa ficar nervoso e... Enfim, final é um bagulho bem louco. E vocês viram hoje entre Flamengo e Atlético Mineiro. Final você não pode bobear. Basta você ver quantos gols cada equipe perdeu, né? Cada gol, porra, velho. Bem louco mesmo. Mas, voltando ao assunto rebaixamento, eu acho que o Atlético Mineiro vai querer jogar essa partida com muita vontade diante do Atlético Mineiro, diante do Atlético Paranaense, tá? E é o que pode complicar pro Furacão, tá? E aí, por que isso interessa ao Fluminense? Porque o Atlético Paranaense não estando bem e não vencendo até o final do campeonato, ele não vai alcançar o Fluminense mais. Mesmo com 37 pontos. E aí, eu vi a projeção de algumas outras pessoas. As pessoas estão projetando um empate diante do Fortaleza e mais 2 vitórias em casa. Né? O que nos daria 44 pontos. Pra gente ficar tranquilo, precisaríamos de mais 2 pontos. Que seria talvez 2 empates fora de casa. Né? O Fluminense joga fora de casa agora. O Fluminense joga em casa agora contra Fortaleza e Cuiabá, né? Se eu não me engano, acho que é isso. Fortaleza e Cuiabá. Aí tem o Atlético Paranaense fora. Aí tem um jogo em casa. Enfim, o Fluminense joga 3 jogos em casa e o restante fora. E 3 jogos fora. Então a conta que a gente acha que não fecha, né? Se dá pro Fluminense fazer mais 9 pontos. Que é o que pra mim livra com certeza, tá? Depois desses resultados dessa última rodada, eu acho que o rebaixamento não vai chegar nem a 44 pontos, tá? Acho que Atlético Paranaense e Bragantino não vão chegar sequer a 44 pontos, tá? Sendo bem sincero. O Juventude, cara, depois dessa virada diante do Bahia, eu não sei, cara. Acho que o Bahia deu muito mole. Diz que o Marcos Felipe falhou, enfim. O Bahia deu muito mole, né? E o Atlético Paranaense, e o Juventude, ele vai ter mais 3 jogos em casa, tá? E o Atlético Paranaense tá perto do Fluminense ali. Se ele vencer os 3 jogos em casa, chega a 45 pontos. Então o Juventude, ele já meio que
pode ser que se salve. E aí o Fluminense chegando só a 44 pontos, vai ver o Juventude passar por ele. Então assim, cara, tem grandes coisas pra acontecer. Cara, eu tenho muita dúvida sobre o Fluminense. A gente não sabe que time vai jogar, que time vai entrar em campo, não sabe qual vai ser a postura do time em campo. E sexta-feira eu fiquei bem aborrecido porque, cara, dava pro Fluminense conseguir algo melhor naquele jogo. Ah, mas tava com desfalque. Cara, às vezes a atitude atrapalha. Às vezes as substituições atrapalham o time. Às vezes o esquema às vezes atrapalha. Eu achei mesmo que seria flerte do Mano Menezes tentar colocar o Guga no jogo, cara. Achei que o Guga na ponta direita, na hora que saiu a escalação e confirmou o Guga lá, falei, cara, o Guga não vai jogar espetado. Acho que se for isso mesmo, deve ser que ele deve fazer uma dupla na direita e uma dupla na esquerda para tentar segurar as pontas do Inter. Só que não foi o que aconteceu. De fato, na direita aconteceu. Tivemos 2 laterais direito, essa que é a verdade. Mas na esquerda não ficou. E o Diogo Barbosa foi nulo nesse jogo. Então assim, se o Diogo Barbosa foi nulo e a gente não tem outro lateral esquerdo à altura ou melhor, cara, o que será do nosso lado esquerdo, cara? Sabe? O que será do nosso lado esquerdo? Eu me fiz essa pergunta algumas vezes esse final de semana, não teve vídeo no sábado, não quis nem fazer live. Eu confesso que no sábado eu tirei um dia sabático pra não saber de nada do Fluminense. Preferi ficar jogando videogame pra tirar o Fluminense da minha mente. Porque realmente, cara, eu não tinha cabeça pra saber de Fluminense no sábado. Ontem, no caso, né? Eu tô gravando esse vídeo no domingo e tá saindo na segunda-feira. Mas eu não tive cabeça pra pensar em Fluminense, cara. E pra fazer um vídeo modorrento, um vídeo só metralhando os caras, acho que não era o caso, né? Mas, enfim. A gente espera que vai vir essa parada pra data FIFA agora, né? Tem jogo essa semana. Vão acontecer algumas coisas ainda. Esse campeonato, cara, acho que ainda temos algumas coisas pra esperar desse campeonato. Na minha humilde opinião, o Fluminense não vai mais nem pra Sul-Americana. Vai ser aquele time ali de fora da zona, o primeiro ou segundo de fora da zona do rebaixamento. 2 times de fora da zona do rebaixamento não vão pra Sul-Americana. E eu acho que um deles será o Fluminense. E não porque não pode alcançar, é porque o time não quer, o elenco não quer. Cara, você chegar pra jogar fora de casa e simplesmente não conseguir, pô, você disputou e não deu. É uma coisa. Agora, ver o seu time não querer ganhar, acho que, cara, porra, velho. Eu tinha dito que falta 6 jogos e na verdade faltam 5 jogos. Então eu tava certo, são 3 jogos em casa e 2 jogos fora. E esses jogos fora de casa é um contra o Atlético Paranaense e outro contra o Palmeiras. Cara, a gente não ganha o Atlético Paranaense dentro da arena deles lá, na grama sintética. Se eu não me engano, no ano passado a gente conseguiu um empate. Se eu não me engano, e claro, num jogo que a gente poderia ter vencido. O Fluminense jogou melhor do que o Atlético Paranaense no ano passado. Lá. Só que, cara, não tem como a gente saber, né? O Fluminense jogou contra eles no Maracanã, onde foi um jogo bem truncado, onde o Atlético Paranaense jogou bem fechadinho esperando o Fluminense. E o Fluminense foi conseguir um gol na parte final do jogo, quando a torcida já tava vaiando, já tava já começando a xingar o time, né? E aí sai aquele gol, porra, a torcida explode, porra, tem aquela hecatombe, como diz como diz alguns amigos. Cara, a gente eu esperava que algumas coisas fossem mudar a partir dali, né? O problema é que o Mano Menezes até falou na entrevista dele que existem alguns jogadores que estão sentindo esse momento. E, cara, sinceramente, se tem jogadores sentindo esse momento, não bota em campo, cara. Não bota em campo. Entendeu? Eu vi pessoas falando que até o Renato Augusto tá sentindo o momento. Porra, você tá sentindo, cara? Desculpa, afasta do elenco. Bota pra jogar quem tá frio nesse momento, ó. Quem tá nem aí, cara. Que tá frio, que eu digo, né? Não é que não tá nem aí pro Fluminense, pra situação do Fluminense. Quando eu digo que não tá nem aí, é que que vai encarar, entendeu? Que vai encarar, mano. O que der, deu, mano. Mas que vai tentar. E se for pro cara entrar com medo, porra, cara. Eu vi outras pessoas reclamando do Renato Augusto. Ah, o Renato Augusto jogou mal, jogou mal. Cara, sinceramente, eu não acho que o Renato Augusto jogou mal, tá? Na minha humilde opinião, eu acho que o Renato Augusto fez um bom jogo, tá? O Renato Augusto fez um bom jogo depois que ele entrou. Ele fez o que eu esperava dele o ano inteiro. Só que como o Fluminense perdeu, ficou bem maquiada a atuação dele.
né? Ele vinha na primeira linha, buscava a bola, distribuía. É a função dele, cara. E eu vi o Renato Augusto fazendo isso algumas vezes. Então, assim, é algo que se ele fizer numa partida que o Fluminense for bem, vai ser mais visto. Ele não é de correria. O Renato Augusto nunca foi de correria. Nunca foi forte. Nunca não, né? Quando, na época ele era mais novo, claro, né? Na época de seleção e tal. Ele era ele tinha uma velocidade, mas já não era tão veloz. Nunca foi a característica dele velocidade. Ele sempre foi crânio, sempre foi mental. De receber a bola e distribuir. Receber e distribuir. Sempre foi o futebol do Renato Augusto. E é o que a gente tá esperando dele o ano inteiro. O ano inteiro, aquela chapada que ele dá no gol, ele não acertou nenhuma esse ano. Pelo Fluminense, ele não acertou nenhuma. Então, tipo assim, a torcida tá com ele talado na garganta, tá reclamando, tá chiando pra cima dele, mas, cara, não dá pra negar que quando ele entrou contra o Internacional, o Fluminense pressionou ainda mais a equipe adversária. O problema é que, infelizmente, a gente tinha o Manuel na zaga, cara. E, cara, sinceramente, velho, é onde eu entro no desfecho do vídeo, tá? Eu quero deixar bem claro aqui que eu, por enquanto, eu não pretendo pedir a cabeça do Mário Bittencourt, tá? Eu não pretendo pedir aqui a saída dele. Não vou pedir impeachment, não. Eu pretendo não começar a pedir a renúncia do Mário Bittencourt, tá? Como um sócio, como alguém que tem um canal agora no YouTube, eu não vou fazer isso nesse momento. Mas eu quero deixar bem claro. Se o Fluminense for rebaixado, eu vou começar a pedir aqui que ele renuncie do cargo. Se ele tiver um pingo se ele tiver um pingo de Fluminense na veia dele, ele pula fora, cara. Porque, desculpa, ele só errou esse ano. Essa temporada ele só errou. Ele só errou, irmão. Ele só errou. Ele foi cabeça dura na grande parte do ano. Em grande parte do ano ele foi cabeça dura. Ele erra inicialmente de não abrir a mente dele para um árbitro, para um treinador de mente diferente. Onde que eu quero chegar nisso? Você vai parar pra ver hoje? Você vai parar pra pensar, pô, Mano Menezes na próxima temporada, fica ou não fica? Aí, você vai falar assim, se ele não ficar, quem vem? Aí, as opções do Tricolor são só brasileiros. São só treinadores brasileiros. Normalmente a galera fala muito de Cuca e Renato Gaúcho. Já vi algumas pessoas falando que queriam ver o Jair Ventura no Fluminense. Eu sei que muitos de vocês vão pensar, porra, Jair Ventura, cara, eu nunca vi ele treinar o Fluminense, não. E se ele treinar o Fluminense e der certo? Quando o Cuca chegou lá em 2009, todo mundo falou, ferrou, mano, tamo rebaixado. Chegou um fracassado no Fluminense. Quando o Cuca chegou no Fluminense em 2009, ele tinha a mesma carreira do Jair Ventura. E chega no Fluminense e dá certo. Já pararam pra pensar nisso? O Renato Gaúcho, quando chegou pra disputar aquela Copa do Brasil em 2007, que foi quando ele foi campeão com o Fluminense, ele não tinha título nenhum, não, pô. Mas ele chegou no Fluminense, aí foi ganhando jogos, o time foi tomando uma cara, fomos avançando na Copa do Brasil, quarto, quinto, sexto lugar no Brasileirão, estávamos bem no Brasileirão, opa, vamos deixar o Renato aí. O que aconteceu? Ganhamos a Copa do Brasil. Então, assim, a gente tem que começar a raciocinar, né, sobre tudo, cara. Sobre tudo, mano. Porque o meu problema com o Mário Bittencourt é que ele precisa levantar mais os olhos dele. Não é possível que o scout serve só pra ver treinador brasileiro. Não é possível. Aí eu vi uma galera falando assim, pô, o Caixinha no Fluminense seria uma boa? Por essa temporada, não. Mas e o restante do que ele fez pelo Bragantino? Mas aí, se você pegar o recorte só dessa temporada, vocês já pararam pra pensar na janela que o Bragantino fez? Nas duas janelas, de entrada e saída. O Bragantino foi depenado no começo do ano. O Bragantino, com o passar dos anos, ele tá perdendo só as joias. E ele ele não repõe. Ele não repõe. O Bragantino não tem reposto os jogadores. E aí a culpa é só do treinador, no final das contas. Pô, o meio de campo do Bragantino é o Praxedes, pô. Com todo o respeito. Pelo menos era o Praxedes. O Praxedes agora, se eu não me engano, tá no Atlético Paranaense. Mas até no começo do ano era o Praxedes. Depois ele foi pro Atlético Paranaense. Aí você vai ver o restante do time vai ver o ataque do Bragantino, Eduardo Sacha. Pô, tá de brincadeira, pô. Pô, o ataque do Atlético Paranaense hoje, desculpa.
Não dá, velho. Aí não colocaram um time decente na mão do cara e a culpa é só do treinador? Como sempre, a culpa tem que ser só do treinador, né? Eu discordo demais. Não queria o Caixinha, tipo assim, ah, não, tem que ser ele. Não, não. Mas eu acho que deveria receber uma oportunidade, se for o caso. Deveria ser pelo menos estudado, entrar nas opções. Sim, eu acho que sim. Existem outros treinadores que poderiam ser testados no Fluminense. Só que é um dos pontos que eu toco muito no Mário Bittencourt, cara. Contratações. Esse bagulho de dar carta branca pra treinador. Ninguém tá falando nada, mas ele já deu carta branca pro Mano Menezes também. Não existe isso em clube nenhum. Quem manda é o presidente, cara. Quem manda é o diretor. Ele quer fazer o treinador virar um manager. Ele tá achando que a gente tá jogando FIFA. É o EA Sports que ele tá jogando. É o EA 24, 25. É isso que ele tá jogando, não é possível. Quer dar na mão do treinador, faz o que você quiser. Cara, então vou deixar bem claro aqui. Se o Fluminense for rebaixado, eu dizia, não, o Fluminense não vai cair, não vai cair, não vai cair, não vai cair. Eu acho que não vai cair. Só que dessa vez eu não vou mais falar que não vai cair, não vou mais afirmar que não vai cair. Porque, desculpa, cara. Aí, pro Fluminense não cair, o elenco precisa querer não cair. Que elenco a gente tem pra não cair, pô. Futebol esse time tem pra não cair. Simples. Esse time tem futebol pra não cair. Só que a gente não vê dentro de campo, cara. Parece que joga de má vontade, sabe? Mas, enfim. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Foi mais desabafo do que qualquer outra coisa. Estamos começando mais uma semana. Espero que essa semana seja de notícias boas. A gente precisa de notícias boas, tá? Segunda-feira. Cara, espero que as próximas notícias venham boas, né? Próximo jogo do Fluminense é dia 22. Ou seja, tem tempo de sobra. Tem tempo de sobra pra saber o que vai fazer. Nosso jogo é o último da rodada. A gente já vai jogar sabendo o que fazer. O que acontece com a gente em caso de vitória, em caso de empate ou em caso de derrota. Volto a dizer, é inegociável a vitória diante do Fortaleza também. Ah, mas é difícil o Fortaleza. Irmão, temos elenco para ganhar o Fortaleza. Não interessa. Se não ganhar o Fortaleza, olha, a gente vai estar dando muita margem para o rebaixamento. A gente vai estar. Vale lembrar que a gente está a um ponto do rebaixamento, tá? Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, peço com muito carinho que você deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe para o máximo de pessoas possível. Valeu? É isso. Tamo junto. Saudações tricolores e até a próxima. Valeu!